Guerra total. Irã mata altos funcionários da Mossad e Estados Unidos podem atacar o Irã nas próximas horas. São essas as informações aqui publicadas agora no site Coronel Kassad aqui do Telegram, tá? No blog Coronel Kassad do Telegram. Notícias estarrecedoras de uma guerra total. Vamos ver aqui as notícias que foram publicadas mais recentes aqui do Telegram. Prestem atenção como são terríveis. Ó. O Irã proibiu o uso de dispositivos conectados a redes abertas, de acordo com uma diretiva do Comando Cibernético do Irã. A proibição é abrangente e se aplica a todas as organizações governamentais, seus funcionários de serviço de segurança, bem como a todos os equipamentos de comunicação conectados a redes públicas. Acredita-se que o sistema de comunicação esteja parcial ou completamente comprometido. Outra notícia. A mídia hostil começou a publicar informações sobre suas próprias vítimas. Yakov, um pesquisador e cientista, junto com sua esposa Daisy, foram mortos em um ataque de míssil iraniano. E aqui o comentário do Coronel Kassad. Muito provavelmente estamos falando de cientistas mortos durante o ataque do Irã aos laboratórios do Instituto Weizmann em Tel Aviv. O jornal israelense Haaretz informou hoje que o ataque iraniano resultou na perda de anos de pesquisa. Pessoal, eu postei a foto desse cientista israelense morto e a sua esposa na aba comunidade. Tá? Curiosamente, ele está na foto ele está em frente a um lago ou um mar e está com a camisa do Brasil. Brasil e a bandeirinha Rio de Janeiro. Provavelmente ele já foi turista aqui no Brasil. Né? Fontes iranianas dizem que Irã matou um número significativo de oficiais superiores em ataques ao Mossad israelense e aos centros de inteligência militar, incluindo a sede da Mossad. Irã planeja atacar diversas instalações administrativas em Teherã nas próximas 24 horas. Israel planeja atacar diversas instalações administrativas em Teherã nas próximas 24 horas. Continuará tentando bombardear a instalação em Fordol e também promete novos ataques terroristas e sabotagens dentro do Irã. Obviamente, os serviços de inteligência iranianos ainda estão longe de destruir completamente as redes inimigas dentro do país. O Irã, por sua vez, está se preparando para novos ataques contra Israel e promete usar novos tipos de armas. O ideal é que o Irã esteja agindo de olho em um possível ataque dos Estados Unidos ao Irã nas próximas 48 horas, e se preparando para atacar bases americanas na região e navios porta-aviões americanos. O ideal é que submarinos já estejam mobilizados. Então, segundo o Coronel Kassad, pessoal, está mais do que claro que os Estados Unidos pretendem atacar o Irã. Então, o Irã não pode titubear. Tem que se preparar para o pior cenário agora para um ataque direto dos Estados Unidos, segundo informações dele. E aquela ideia do Trump de que está negociando cessar-fogo é tudo mentira, pessoal. É tudo mentira. Olha só, aqui, inclusive, está falando sobre isso agora, via Coronel Kassad, Brian Berletsky. Olha só. Esta é uma guerra dos Estados Unidos contra o Irã, usando Israel como uma força de influência, assim como os Estados Unidos estão travando uma guerra contra a Rússia via Ucrânia. O plano sempre foi usar Israel, armado e apoiado pelos Estados Unidos, para criar as condições diplomáticas e estratégicas para uma intervenção direta dos Estados Unidos. As mesmas pessoas que não conseguem prever isso agora estão tentando convencer as pessoas de que Trump está sendo arrastado para uma guerra iniciada pelos Estados Unidos. Sabemos que Trump pretendia desde o início continuar onde Biden parou. Se Trump quisesse evitar a guerra, ele nem teria levantado a questão do programa nuclear iraniano, porque não era da conta de Washington, para começo de conversa. As negociações sempre estiveram fadadas ao fracasso e foram apenas um pretexto que o próprio Trump usa abertamente. E se Trump não quisesse que Israel atacasse, ele teria negado a Israel a munição, a inteligência e o apoio logístico necessários para realizar a operação em primeiro lugar. Ceder a essas desculpas dá aos Estados Unidos a negação que buscavam criar e que foi detalhada em documentos políticos há mais de uma década. MAGA
em suas próprias palavras, sempre significou continuar de onde o Biden parou, continuar as guerras intermináveis existentes e começar novas. Bannon e Flynn sempre quiseram transferir a responsabilidade pela Ucrânia para a Europa, congelar, não acabar. Ou seja, congelar o conflito e não acabar, para que o Irã pudesse ser destruído e transferido para a China. Os neoconservadores com os quais Trump se cercou abraçaram a multipolaridade, mas apenas como algo a ser bombardeado e incendiado. Flynn acabou declarando que destruir o Irã ajudaria a estabelecer o domínio global dos Estados Unidos. Nunca se tratou de defender os Estados Unidos de ameaças russas, chinesas ou iranianas. Sempre se tratou de impedir que esses países se defendessem das ameaças americanas. Vocês foram avisados. Tirem suas máscaras. Chega de desculpas ou racionalizações. Então, excelente aqui um comentário de Brian Berletke, reproduzido aqui pelo Coronel Kassad, né? Você vê o quanto essa propaganda era distribuída por aqui, né? Ah, o Trump não quer guerra, o Trump é um homem de negócios, não é um negociador, o Trump brigou com o Netanyahu. Quer dizer, tudo era uma mentira, tudo. Aqui, ó. Israel está bombardeando a região de Isfahan na tentativa de atingir as instalações subterrâneas iranianas usadas para lançar mísseis contra Israel. A grande maioria das cidades de mísseis do Irã ainda está em funcionamento. A Mossad confirmou o ataque à sua sede, mas afirma que não havia ninguém lá, pois todos estavam no Irã. Eles supostamente estão respondendo à provocação de ontem contra um jornalista iraniano após o ataque ao centro de TV. O Irã alega que nem tudo está bem com o Mossad, que oficiais da inteligência israelense foram mortos e feridos como resultado de ataques às instalações do Mossad. Israel, por razões óbvias, mantém total sigilo sobre suas perdas militares de homens e equipamentos. Pouso na área de Farhan, mas detonação secundária, provavelmente no depósito de munição. Os iranianos relatam que abateram vários drones inimigos na área de Farhan. E aqui, pessoal, uma coisa assustadora, né? Que parece teoria da conspiração, mas não é. No Irã, a TV pede a exclusão do WhatsApp porque esse aplicativo é usado em ataques ao Irã. Eu me pergunto, ele está falando da Rússia, né? O Coronel Kassad é russo. Eu me pergunto, o que acontecerá e quantos cidadãos russos mortos e quantos generais serão suficientes para bani-lo daqui? Está falando da Rússia, né? Ou seja, você vê esses ataques contra a Rússia, né? Que matam generais, provavelmente tem a ver com isso também, né? Então, provavelmente, a Rússia tem que banir esse aplicativo imediatamente, né? E lembrando, né? É um dos aplicativos mais usados no Brasil. Boris Rogin, Estados Unidos podem atacar o Irã em 72 horas. Pessoal, sei que essa frase 72 horas já virou piada aqui no Brasil, né? Devido ao Bolsonaro lá que dizia que os militares iriam atacar em 72 horas o governo, né? Derrubar o governo e tudo mais. Aquela coisa toda que vocês ouvem, né? Mas, infelizmente, não é piada, porque o Boris Rogin é um analista muito sério e ele não faria piada sobre isso, ainda mais agora, né? Então, realmente, os Estados Unidos podem atacar o Irã nas próximas horas. Esta é a opinião compartilhada pelo autor do blog Coronel Kassad na transmissão ao vivo, no primeiro Sevastopolsk. Há uma alta probabilidade de que os Estados Unidos ataquem diretamente o Irã nas próximas 72 horas. Esse tempo é suficiente para concluir a transferência de aeronaves de longo alcance, reabastecedores e trazer outro grupo de ataque de porta-aviões para a costa iraniana, a fim de poder atacar com Tomahawks e aeronaves alvos na costa iraniana, bem como nas regiões leste e nordeste de difícil acesso para aeronaves iranianas. Ele lembrou que antes do início da agressão de Israel contra o Irã, Trump também imitou o processo de negociação para acalmar a vigilância do Irã. As declarações atuais de Trump, de que ele supostamente é contra o assassinato de Khamenei contra a guerra, parecem outra tentativa de imitar algum tipo de cenário de negociação para que os iranianos se contenham o máximo possível e não lancem algum tipo de golpe inesperado nos americanos antes que eles próprios estejam prontos para atacar.
Aquilo que é a mesma coisa que eu falei ontem, né? Parece até que eu adivinhei. Mas é uma estratégia que eu falei. Inclusive, eu citei a Rússia também. A Rússia usou uma estratégia parecida, né? Isso aí não é novidade. Você dizer que vai negociar e depois atacar. A Rússia também usou essa estratégia na Ucrânia. Não sei se vocês lembram, né? Vou repetir para vocês. O Partido Comunista da Rússia, que não é a favor do Putin, mas apoiava a intervenção russa na Ucrânia, pedia a intervenção russa na Ucrânia, ele fez um pedido formal ao presidente Putin na mesma semana da invasão. O pedido formal era para o presidente Putin intervir na Ucrânia para ajudar ali as repúblicas de Donetsk e Lugansk, que estavam sofrendo a limpeza étnica ali por parte do governo Zelensky. E a resposta formal do Putin era de que não iria intervir porque queria garantir os acordos de Minsk. Ou seja, na prática foi. E 3 dias depois o Putin fez a intervenção na Ucrânia. Ou seja, claramente aquilo ali foi uma jogada do Partido Comunista com o governo Putin para poder dar uma ilusão, né, enganar, né, uma tática de desinformação ali para enganar o governo Zelensky, né, deixar o governo Zelensky ali despreparado, né, para ganhar com efeito surpresa. É a mesma coisa que o Trump fez agora com o Irã, tá? Ó, o novo ultimato de Trump ao Irã foi deliberadamente formulado de forma que o Irã não possa aceitá-lo. Portanto, o Irã deve agora se preparar para um confronto direto com os Estados Unidos, incluindo o ataque às instalações americanas na região e o bloqueio do Estreito de Hormuz. O que está acontecendo prova claramente que somente a presença de armas nucleares oferece, pelo menos algumas, mas não absolutas, garantias neste mundo. Ou seja, só o país que tem armas nucleares não vai ser atacado pelos Estados Unidos. Qualquer outro país pode ser atacado, mesmo que esse país tenha aliados com armas nucleares. O país precisa ter uma arma nuclear para não ser atacado. Isso aí não é nenhum tipo de propaganda gratuita de armamento nuclear. É a verdade. Mais do que nunca, isso se prova a verdade, pessoal. E tem outra coisa, tá, pessoal? Cuidado com o cinismo de certas pessoas, tá? Pessoal, mesmo que o Irã. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Mesmo que o Irã se desfizesse de todas as suas armas e munisse seu exército apenas com paus e pedras, mesmo que o Irã fizesse isso, fizesse uma declaração e colocasse em prática uma declaração dizendo: não, nosso exército agora só vai usar paus e pedras, não vamos usar nenhum tipo de arma. Mesmo que o Irã fizesse isso, os Estados Unidos iriam atacar o Irã para controlar o petróleo. É isso. Entendam, é isso. Não é, ai, não podemos deixar propaganda aí da mídia, não podemos deixar um país de muçulmanos fanáticos terem bomba atômica, não sei o quê. Esse pânico aí que os Estados Unidos têm alimentado por décadas, isso não existe, pessoal. Isso não existe. Os Estados Unidos vão atacar o Irã para controlar o petróleo. Essa é a verdade. É essa a verdade. E o Irã, espero, já deva saber disso, né? Em meio ao ultimato de Trump, a Guarda Revolucionária Islâmica pediu aos israelenses que deixassem Tel Aviv e Haifa em conexão com os próximos ataques com mísseis contra essas cidades. A defesa aérea está operando na região de Tabriz e Teherã. Vale a pena notar que alguns dos drones que são confundidos com israelenses na foto são iranianos. E aqui, pessoal, uma mensagem bastante impressionante de Xi Jinping. Olha essa mensagem. O, o, o presidente da China, né? O mundo pode seguir em frente sem os Estados Unidos. O mundo pode viver sem os Estados Unidos. 100 anos atrás, o Império Britânico dominava o comércio global, controlando mais de 20% da riqueza mundial. Muitos acreditavam que seu sol jamais se poria. Há 200 anos, a França era a dona da Europa. Seus exércitos eram temidos e sua cultura invejada. Napoleão declarou-se imortal.
Há 400 anos, a coroa espanhola governava de Manilha ao México, com sua frota carregada de prata e seda. Os reis acreditavam que sua glória duraria para sempre. Todos os impérios se proclamam indispensáveis, mas no fim todos foram eclipsados. O poder diminui, a influência muda e a legitimidade morre no momento em que é aceita, em vez de conquistada. Se os Estados Unidos perderem o respeito do mundo, descobrirão o que todo império decadente aprendeu tarde demais. O mundo seguiu em frente. Sempre. Xi Jinping. Olha, por que Xi Jinping colocaria essa mensagem justamente agora, né? Se isso não é uma mensagem de apoio ao Irã, eu não sei o que que é. Se isso não é uma mensagem sobre uma possível confronto com os Estados Unidos, então eu não sei o que que é. Tá? Mas vamos aqui, última postagem até agora. Em Isfahan, os serviços de inteligência iranianos descobriram outra oficina subterrânea para a produção de drones. O Mossad se preparou por muitos meses, alugando armazéns e porões no Irã, com antecedência importando peças de drones por meio de agentes locais para montá-los no local. Todos os sabotadores presos, contratados pelo Mossad via Telegram, serão executados em um futuro próximo. Aí, pessoal, né? E é uma luta contra o tempo, pessoal. O Irã precisa acabar com esses agentes da Mossad dentro do país antes, né, que tenha um ataque dos Estados Unidos, porque senão a situação vai ficar muito mais complicada ainda. Você ter que lutar contra os Estados Unidos e ao mesmo tempo contra esse ataque, né, externo contra o seu país. Bom, pessoal, vamos esperar para ver o que vai acontecer nas próximas horas. E você, quer receber o próximo vídeo com atualizações? Deixe um comentário para que o próximo vídeo apareça para você. Mas você precisa fazer muito mais do que apenas isso dessa vez. Chame mais pessoas para o canal. Diga que esse canal está dando informações em primeira mão sobre esse conflito. A mídia não está falando absolutamente nada. A mídia faz parte do sistema de propaganda dos Estados Unidos. Então, por favor, deixe o seu comentário. Antes que esse canal caia, deixe o seu comentário. Chame mais pessoas para vir para cá, para que pelo menos as pessoas se informem do que está acontecendo antes que a censura seja completa. O canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo é o canal que dá notícias que a mídia não dá sobre conflitos internacionais. Então curta, compartilhe, se inscreva, deixe um comentário e chame mais pessoas para o canal. E se possível, doe qualquer quantia para o QR Code que aparece na sua tela ou para o endereço do Pix que aparece na descrição, já que esse canal aqui não pode ser monetizado devido aos assuntos sensíveis que eu trato aqui. Até a próxima.